Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Ana, você defende vidas negras importam para quem? Desde já, agradeço a presença dos nossos palestrantes, as doutoras Cídia Vieira e Neuza Maria e o doutor Luciano Góes. Hoje nós também teríamos a participação da doutora Dandara Pinho, que é presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Bahia, mas que por motivos de ordem profissional não vai poder nos honrar com a sua fala. Eu me chamo Kevila Araújo, sou advogada, membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Bahia e militante antirracista, né? O nosso painel ele terá duração de 1 hora, por isso, desde logo, eu já passo a palavra para a nossa primeira palestrante, a doutora Neuza Maria, que... A Neuza tá na sala? Não... Então, vamos começar com a doutora Cídia, pode ser? Doutora Neuza está tentando entrar, Kevila. Bom dia a todos. Doutora Neuza está tentando entrar. Quer ver se ela entra ou a gente já começa? Então, para a gente não ter atraso, vamos inverter a ordem. A gente pode começar por você, Cídia, ou então a gente começa com o doutor Luciano. Para mim, pode ser por mim também. Então... Pode ser? Então, vamos começar com a doutora Cídia Vieira, que é advogada negra, mestre em Direitos Fundamentais pela UFBA, especialista em Direito Previdenciário e coautora do livro Direito das Minorias, Justiça, Equidade e Diversidade. A doutora Cídia também é integrante da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Bahia e da Comissão da Mulher Advogada. Fique à vontade, doutora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite, dizer que é uma honra e responsabilidade estar hoje integrando essa mesa, falar sobre uma temática que é tão densa e tão importante nesse espaço, de fato, não só buscar difundir conhecimento, mas é buscar refletir. Eu sempre penso e sempre trago nas minhas colocações, nas minhas falas, a necessidade de refletirmos sobre alguns pontos. E quando a gente pensa em falar sobre dignidade, em falar sobre vidas negras, é nessa perspectiva que a gente precisa entender a necessidade de se falar do racismo enquanto base da nossa estrutura. Em que medida que nós construímos uma sociedade e que determina lugares de privilégios para a branquitude, para as pessoas não negras, em via contrária, ela vai determinar lugares de opressão e de vulnerabilidade para as pessoas negras, para os povos tradicionais. Entender que a nossa base, a nossa formação social, cultural, legislativa e histórica vem nessa divisão, nessa ruptura, na verdade, né? Porque a gente pode pensar que se de um lado eu tenho um polo de pessoas que serão privilegiadas, do outro lado eu tenho um polo de pessoas que, na verdade, não vão só estar numa vulnerabilidade, mas que vão ser violentadas a todo tempo. Então, o que é pensar em dignidade se não pensar primeiro no que é a vida? Pensar que pessoas negras, elas sempre foram tidas enquanto objeto, coisas e não pessoas, pessoas não negras e sempre foram proprietárias, sempre foram tidas como pessoas e tiveram direito à vida, e entender que a base do nosso Estado, nosso ordenamento jurídico, vem falar sobre uma democracia racial que não existe. Por quê? Porque o nosso ponto de partida nunca foi o mesmo, o nosso lugar enquanto pessoa nunca foi lido como pessoa. E não dá para vir no artigo 5º da Constituição Federal e dizer que todos somos iguais perante a lei, quando os nossos números nos mostram justamente o contrário.
Quando a gente faz uma análise social, e é importante fazer essa análise social, principalmente nesse contexto de pandemia, a gente vai entender que falar que a mulher negra está na base da pirâmide da sociedade não é falar que ela só alimenta e movimenta a economia, mas falar que ela é a primeira a sofrer diversas violações e violências, justamente por sofrer tanto com relação à violência do racismo, como também ao próprio patriarcado, ao machismo. Então, a gente tem a questão da interseccionalidade da mulher negra, e aí eu pego esse gancho para a gente pensar. Quando a gente fala de dignidade, a gente está pensando, de fato, em que sujeito? Porque se eu não estou pensando no sujeito que eu estou buscando garantir ou assegurar a dignidade, eu não primeiro situo esse sujeito enquanto um homem negro, jovem, periférico, enquanto a mulher negra, jovem, periférica, enquanto a mulher negra com deficiência, enquanto eu não situo esse sujeito, eu não estou falando de direitos para todos. Porque não há, na realidade, a necessidade de equidade, a necessidade de reparação, ela vem justamente porque o nosso status quo, ele é diferente. Nosso lugar de fala não é um lugar de equidade, de igualdade. Ontem foi o Dia Internacional da Igualdade Feminina e a gente pergunta, igualdade para quem? Se os nossos espaços, os nossos corpos, eles não são vistos e legitimados enquanto dignos de poder. Então, dentro dessa ideia de refletir sobre dignidade, de refletir sobre vidas negras importam para quem, é a gente pensar, de fato, se a dignidade está sendo assegurada. Ela está sendo assegurada de que forma? Porque, assim, se eu não tenho emprego, se eu não tenho saúde, se eu não tenho acesso à moradia, se eu tenho um Estado que busca apenas garantir o meu provento enquanto alimento, eu realmente não posso estar falando de dignidade, porque a dignidade vai muito além do alimento. A gente precisa pensar que a vida ela vai além daquele sustento que a sociedade impõe para a gente como o necessário. Não, a gente não está no mesmo ponto de partida. Entender que a gente não está no mesmo ponto de partida é entender que prover o nosso sustento não é suficiente. Nós estamos falando de séculos de violações de direitos e vidas que são ceifadas a todo instante. E por que a gente precisa também pensar nessa dimensão de vidas ceifadas a todo instante? É pensar que essas vidas elas são ceifadas muito antes da própria morte física. Por que eu trago a reflexão no sentido de pensar em construir sobre vidas negras importam para quem, quando a gente precisa entender o que é vida? Você garantir o acesso ao emprego para um jovem negro periférico é dar uma oportunidade, mas você ainda não garantiu a vida. A vida ela não pode estar distrita a prover seu próprio sustento, e é isso que eu trago enquanto reflexão. Porque quando a gente vê os números da pandemia, o Covid-19 só fez escancarar as desigualdades sociais e raciais que elas existem a todo instante. Já virou nós que somos pessoas negras e pessoas não negras também que estão dentro dos movimentos, a gente já sabe, o índice é automático, a cada 23 minutos morre um jovem negro. Do que a gente está falando? Vidas negras importam realmente? Né? Se a gente pega os índices, por exemplo, do mapa da violência, do Atlas da Violência, que vai dizer que a chance de um jovem negro ser assassinado é 71% maior do que de um jovem não negro, do que a gente está falando? Vidas negras realmente importam? E aí a gente vai pensar que o artigo 3º da Constituição vai trazer assim, vamos construir uma sociedade justa e solidária. Quando no inciso 1º, no inciso 3º, vem a necessidade de se reduzir a pobreza, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais, só que no inciso 4º a gente vai falar, o Constituinte vai falar sobre sem preconceitos e discriminação. Só que não dá para não pensar na necessidade de discriminar no sentido de trazer à tona esse racismo que está arraigado na nossa sociedade. Então, a gente não está falando da discriminação negativa, da discriminação que segrega, que diz, não, você não pode. A gente está falando justamente de uma discriminação positiva, no sentido de que a gente precisa entender que a presença do Estado, ela tem que ser uma presença que efetivamente garanta a equidade, que efetivamente garanta a reparação. O que é pensar em reparação se eu não estou buscando entender que no meio da pandemia as mulheres negras foram novamente as que mais sofreram violências, no sentido de que não só a negativa de acesso à saúde, mas também com relação aos empregos domésticos que sofreram muitas perdas, muitas reduções. Hoje nós temos no Brasil
cerca de 6,23 milhões de empregados domésticos. 93% desses empregados são mulheres. E aí você vai analisar que dessas, 70% não tem carteira assinada. O que é que a gente entende enquanto vida se a gente não está buscando entender a condição dessa mulher negra que está lá enquanto empregada doméstica? O que é que a gente entende enquanto dignidade se a gente não está buscando assegurar efetivamente um exercício pleno da vida que vai versar não só sobre o seu sustento, mas também sobre o direito ao lazer, o direito à tecnologia, o direito... São diversos direitos, porque a gente precisa entender que a nossa negritude, ela por muitos anos, e muitos anos assim, séculos, ela serviu para criar sobre nós um estigma que nos extermina de estar em determinados espaços, nos lima de plano, pensar que pessoas negras, e aí já trazendo uma reflexão muito pessoal, como a gente não consegue se ver em determinados espaços, justamente por falta de representatividade. E isso acaba culminando em nós a morte não só dos nossos direitos, mas assim, é a morte da nossa essência, dos nossos sonhos. Como você sonha com aquilo que você nunca conseguiu ver, nem se sentir representado? Como é que você vai sonhar em ser astronauta? Eu recentemente teve eu acho que foi na Conversa Preta que estava falando sobre isso, mas sobre a necessidade de pensarmos representatividade no aspecto mais plano. Sobre a necessidade de pensar vida no aspecto mais plano. Ou a gente vai, mais amplo, na verdade, perdão. Ou a gente vai começar a entender que dignidade vai muito além de você garantir alimento e sustento, vai justamente no contrário. Você ter direito à vida plena é um dever do Estado. E você situar esse sujeito é uma necessidade para você conseguir garantir esse exercício de uma vida plena. E aí, dentro dessa linha, quero lá o tempo para eu não me passar. Mas, assim, é dentro dessa linha que eu trago algumas reflexões para que nós possamos pensar sobre qual é a condição que os nossos corpos negros estão quase sempre ocupando. E que quando eles não ocupam esse lugar, qual é a postura dessa sociedade racista, machista, homofóbica, capacitista? Qual é a postura dessa sociedade, se não nos exterminar, né? Nós temos casos recentes que mostram, como, por exemplo, o caso da sentença, como, por exemplo, o caso da sentença que foi trazida a público, da juíza que explicitou a raça enquanto um condicionante para aquela conduta, para aquela aplicação da pena dentro do seu próprio corpo de sentença. Só que isso acontece o tempo todo. A diferença é que isso não é trazido no seu corpo de maneira escrita, e, na verdade, por vezes até só que de maneira muito velada. O ponto é que ou a gente começa a desmascarar e entender o nível do racismo estrutural que vai nos colocar sempre sob suspeita, seja sob suspeita de criminalidade, seja sob suspeita de competência. A gente pensar que nós, pessoas negras, dentro da nossa formação, temos que estar pensando sempre em provar a nossa competência e ser sempre 2, 3 vezes mais para ser bom o suficiente, e ainda assim não ser bom o suficiente, porque dentro da estrutura do racismo e dentro dos lugares de poder, existe um lugar que nos é negado. O não lugar é o lugar que foi destinado por essa sociedade para o povo negro. E quando a gente pensa justamente em promover equidade aí no exercício da nossa profissão enquanto operador do direito, o que é você buscar exercer a equidade, o que é você buscar exercer a reparação ou garantir a reparação para essa pessoa negra, se não você situar, trazer para o Estado a responsabilidade de efetivamente construir uma sociedade justa e solidária, analisando aquela situação daquela pessoa, analisando que aquela dignidade ela não está só adstrita a eu não tive minha imagem efetivamente imaculada, mas eu tenho uma imagem efetivamente imaculada o tempo todo quando eu não estou em determinados espaços. Quando eu não consigo me ver, eu não tenho como não pensar que esse não é o meu lugar. Eu não tenho como efetivamente perceber que existe um espaço para mim, se esse espaço não me é dado, mas que isso é pensar
como os nossos corpos eles são representados. A gente precisa, de fato, questionar isso e trazer isso para o nosso judiciário, porque quando a gente entende que, na verdade, você viver sob suspeita, o seu corpo ele ser o tempo todo violentado das mais diversas formas, físicas, estruturais, simbólicas, emocionais, psicológicas, é justamente você entender que buscar reparação é garantir a vida no seu sentido mais amplo. A vida para além de vida física, mais existência, né? A gente precisa primeiro existir enquanto pessoa, enquanto sujeito de direito de fato, para ter dignidade. Eu vou encerrar, porque meu tempo já acabou, mas eu queria muito agradecer a oportunidade. E é isso, eu trago esses pontos para reflexão. Doutora Cídia, muito obrigada pela sua explanação. Da sua fala, né, nós podemos perceber que deixar de falar do racismo não faz com que ele deixe de existir. Mas quanto mais a gente fala de racismo, mais se escancara o quanto ainda precisamos avançar no combate à desigualdade, né, que existe em razão unicamente da raça. Muito obrigada. Agora nós passaremos a ouvir o doutor Luciano Góes. O doutor Luciano, ele é doutorando em Direito na Universidade de Brasília, é professor em cursos de pós-graduação e especialização em Criminologia do IBCCrim, também em Ciências Criminais da Faculdade CESUS, é integrante do Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural e também advogado criminal. Além disso, o doutor Luciano ele também foi segundo lugar na categoria Direito do 59º Prêmio Jabuti, com a obra A Tradução de Lombroso na obra de Nina Rodrigues, O Racismo como base estruturante da criminologia brasileira. Fique à vontade, doutor Luciano. Muito obrigado, doutora Kévila. É um prazer estar com você. Doutora Cídia, muito obrigado, né, por anteceder, por abrir as nossas conversas, os nossos diálogos. Quero agradecer já de modo antecipado o convite da doutora Dandara, né, por me proporcionar retornar à Bahia, né, retornar a um lugar que tão especial para mim, onde tem tantos amigos, tantas pessoas muito queridas, mesmo que de modo virtual, né, mas é um retorno, né, enfim, vai antecipar o meu retorno físico, né, que há de ser breve, para estreitar os laços, para a gente conversar sobre as nossas resistências, né, porque falar em dignidade humana preta, né, de vidas negras, é falar sobre as nossas resistências. Nós somos formados pela resistência. Nós somos seres, então, seres coletivos, desde a priori. Né? A nossa negritude é formada a partir disso. Não é algo dado pelo Estado, muito pelo contrário, é combatido pelo Estado. Né? Então, quando a gente pensa em dignidade humana, a gente tem que ter em mente que é um instrumento de controle de modo universalizante. E esse universalizante é o homem branco. Né? Então, uma igualdade pautada, né, nesses termos, nesses parâmetros, vai nos embranquecer. Né? E esse é o mote do sistema de controle racial brasileiro. Né? Nos extermina, por um lado, e nos embranquece por outro. Né? Quem sobrevive, né, acaba sendo embranquecido, né? Esse é o objetivo do Estado, para neutralizar a nossa resistência, para neutralizar a nossa potência. Não vai dar conta de nos dar esses aportes, de nos dar esse respaldo que a nossa dignidade demanda. Né? Pensar no ordenamento jurídico, então, né, desse Estado racista, né, a partir do contrato social que nos é ensinado, que é tão falado na academia, né, sobre qual o Estado é formado, e aí a gente vê todo o progresso civilizatório entre aspas, né, civilizatório branco, né, em termos brancos, porque, né, as nossas civilizações não são vistas como civilizações, né, muito pelo contrário, são vistas como primitivas, e aí começa o controle, né, porque os nossos saberes, os nossos conhecimentos são primitivos, não são progressistas, muito pelo contrário, né, são obstáculos ao progresso, ao desenvolvimento, né, colocados em termos racistas, capitalistas, né, então esses termos não vão dar conta da amplitude em que a dignidade preta exige. Né? Então, a gente vê o ordenamento jurídico colocado, né, em termos de dignidade, né,
dignidade humana, direitos humanos universais, tarará, tarará, né? Todos esses textos, todo esse aparato, né, colocados em questões de normas, de textos teóricos, mas que não fazem parte da prática, do contexto cotidiano das nossas vidas, exatamente porque essas vidas, as nossas vidas, representam um risco a esse modo muito peculiar, né? Muito peculiar no sentido, né, no pior sentido da palavra, no sentido exterminante, né, desse modo de ser. Né, desse modo de ser ocidental que vive sob dicotomias. Né, e nessas dicotomias, nós representamos, né, o lado ruim, né, o lado mau, né, os bandidos da história. Né? Então, não é à toa que as sentenças penais, né, as condenatórias, vêm no sentido de confirmar, né, o paradigma etiológico colocado sobre nós, em que nós somos os criminosos natos dessa terra. Né? Nós somos, sim, né, por vários motivos. Um deles é o saber branco, né, que nos colocou nessa situação, né, por representar o seu lado não visto a partir do seu narcisismo, né, e aí nos enclausura em várias prisões. Né? O direito penal é apenas um dos instrumentos, né? É um dos mais violentos porque é o mais visto, enfim, né? E a gente consegue perceber mais facilmente, né? Muito embora as violências colocadas em termos de cárcere, né, são, apesar de visíveis, né, apesar de notórias e inquestionáveis, né, são naturalizadas. Elas são naturalizadas exatamente porque recaem sobre o nosso corpo, né, os nossos corpos, de modo de modo regrado. Né? A exceção é quando um corpo branco é colocado lá, quando sofre essas violências. E aí nós temos toda uma comoção seletiva, né, nesse sentido. E aí as respostas são, obviamente, diferentes. Né? Então, a sentença, né, que trouxe a questão de raça, como a doutora Cídia falou, não é nada demais, não pode de maneira alguma nos surpreender, porque o direito penal do autor construído racialmente e que reflete o corpo negro, né, faz parte, ou melhor, é a regra do nosso ordenamento jurídico penal, ou melhor, punitivista. Né? Então, quando a gente pensa em estrutura normativa, né, no direito penal, por exemplo, a seletividade racial é a regra. Né? A presunção de periculosidade do corpo negro é a regra. Né? E aí o corpo do homem negro aparece, né, como o perigoso nato, né, como o bandido criminoso, né, que deve ser neutralizado, exterminado. Né? Aparece porque nessa compreensão branco-ocidental, o físico, né, o corpo físico, o corpo do homem, né, representa uma ameaça mais eminente. Né? O da mulher, ele não vai representar uma ameaça em termos públicos, ele vai ser controlado por outros termos, inclusive pelo homem. Né? E aí o aparato punitivo, esse aparato armamentista, tá, de demonstração de poder, né, de poder exterminante, de poder de guerra mesmo, né, militarizado, vai cair sobre esse corpo negro, o corpo do homem negro, né, que vai aparecer como o inimigo a ser exterminado. Né? Enquanto a mulher, né, pode ser controlada, né, por outros meios menos, né, menos violentos, menos exterminantes. Né? Enfim, né, essa ideologia realmente não é de maneira alguma compatível com a nossa visão, né? Porque se esse pensamento, né, conversasse, né, com as nossas pretas velhas, inclusive, né, saberia que elas são muito mais perigosas do que nós. Né? Enfim, e aí o perigo muda, né? Porque não é esse perigo que eles colocam sobre nós, é o perigo que nós colocamos sobre eles, porque o que nós colocamos enquanto resistência, enquanto possibilidades de vida, enquanto dignidade, é a destruição desse modelo de vida, é a destruição dessa estrutura, e da estrutura por completo, né? Inclusive de um Estado racista, obviamente, né? De um Estado racista que tem a sua base no contrato racial e desse aparato, dessa dinâmica. Somente um ordenamento jurídico racista é possível, é o produto, né? Então nós não temos outra escolha que não projetar, que não pautar um outro modelo de Estado. Né? E um modelo de Estado, né, que dê conta da dignidade que nós merecemos e que nós
estamos lutando, né, desde que aqui fomos desembarcados, né, fomos, né, colocados, né, sequestrados e comercializados aqui, violentados aqui, né, essa democracia multirracial em que nós merecemos, porque só assim essa dignidade vai ter ensejo, né? Ela só pode ser pautada, ela só pode ser estruturada a partir de um outro ordenamento jurídico, de uma outra ordem jurídica, melhor dizendo, né? De uma justiça afrodiaspórica que dê conta dos nossos saberes e dê conta também dos saberes indígenas, né? Que vão, de uma maneira conjunta, de mãos dadas, vão colocar tantas outras possibilidades de existência para as nossas existências, né? Que não são pautadas nessas dicotomias que o saber branco ocidental nos coloca, né? Então, pensar que o genocídio, né, faz parte do nosso cotidiano, né, muito embora não esteja contemplado pelo direito punitivo, direito penal, né, enquanto norma colocada, né, vai nos dar conta, vai nos dar o horizonte do sistema de controle racial, né? Porque, em verdade, nós temos vários direitos penais, né? E nisso, Nina Rodrigues tem toda a razão, quando ele falava isso na virada do século XIX, né? Em termos de controle racial mesmo. Como que a gente faz para controlar a massa negra sob o discurso da igualdade? Beleza, né? Somos todos iguais, podemos deixar lá, isso não é uma verdade, né? A gente sabe, né? Branco falando, né? A gente sabe que isso é uma verdade, não somos todos iguais. O negro é inferior, o negro é primitivo, não tem a mesma capacidade intelectual que nós temos, mas isso não é um problema. O que a gente faz? A gente faz o controle na prática, né? Então, podemos ter um direito penal que se diz igualitário, mas que encarcera a massa negra, e aí nós temos, né, o encarceramento da massa negra, né, como resultado desse direito penal, em que nós temos uma série de direitos e garantias fundamentais que não estão atreladas aos nossos corpos, porque a nossa dignidade não dá acesso, ou melhor, essa dignidade não dá acesso à cidadania e, por consequência, aos direitos que fazem parte dela, né? E aí todos os direitos e garantias fundamentais, né, estão atrelados, né? Por isso a gente pode ser facilmente morto, facilmente preso, né? E o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos não é nada diferente do que acontece aqui no Brasil, né? O que acontece em Salvador, o que acontece aqui em Florianópolis, o que acontece no Rio de Janeiro, o que acontece em São Paulo, ou seja, sempre nas margens, que são os territórios em que nós fomos presos de uma determinada maneira, né? Ou julgados ou restritos, né? Para sermos melhor controlados, né? Vai dar conta desse aparato, desse apartheid à brasileira, né? Que não vai falar, que não vai se declarar racista, muito pelo contrário, vai colocar o racismo como pauta de combate, nossa Constituição diz isso, né? Mas a prática é muito diferente, porque é na prática que o sistema de controle vai se dar. Então, a gente não precisa, de fato, nos colocarmos enquanto país racista, né? Apesar de todos os dados falarem ao contrário, né? Porque é exatamente aí que o discurso da igualdade funciona, né? Então, num jogo racista, né, a banca sempre ganha, mesmo quando nós, né, o povo negro, conseguimos alcançar, né, algum direito, arrancar um direito dessa estrutura, né, ela acaba funcionando, essa mesma estrutura acaba funcionalizando, né, esse discurso de modo a fortalecer o discurso da igualdade, mostrando que nós somos todos iguais, nós estamos melhorando, né, nós estamos progredindo em termos de políticas raciais, né, não obstante, no outro lado, né, a compensação vem. Né? Então, o genocídio continua, o encarceramento da massa continua e todos os projetos políticos colocados sobre essas questões punitivas, né, vão dar conta disso. Né? Vão mostrar que é sobre o corpo negro que as compensações se dão. Então, se de um lado nós progredimos, né, em termos de políticas raciais, como ações afirmativas, né, e eu sou fruto da ação afirmativa, né, e a ação afirmativa é fruto da resistência negra, dos movimentos negros, né, então não é uma benesse do Estado racista, muito pelo contrário, né, todos os dias a gente vem se degladiando nas academias por conta da branquitude, nos lembrar que aquele espaço não é para a gente,
né? Então, aí são outros conflitos que se dão, né? A busca pela dignidade também é pautar os nossos saberes dentro da academia, para que a gente forje outros saberes, para que consigamos fissurar a estrutura racista. Ou seja, é uma batalha, é um conflito eterno, né? Cotidiano. Então, pensar em dignidade é também pensar em nos dar um sossego, né? E a branquitude tem papel fundamental nisso, né? Não enquanto monopólio, obviamente, né? Muito ao contrário de um posicionamento, né, que se diz parceiro, né? Que se diz companheiros, amigos, né? Apoiadores, enfim, né? São vários termos que se colocam enquanto a branquitude se coloca ao nosso lado. Mas o papel da branquitude é se desconstituir, se desconstruir. E aí não tem outro jeito. Nos termos colocados, nos termos jurídicos colocados sobre ela, sobre um Estado que protege ela, mesmo ela não querendo, né, é contra o Estado racista que ela vai ter que lutar. Né? Então, é muito pouco falar que vidas negras importam. Né? Isso vai ter que ser acompanhado de uma prática, e a prática começa por saber que alguns direitos da branquitude não podem ser excluídos, não podem ser colocados, né, à disposição. Né? Direito à vida, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos, agora, mais recentemente, para pegar o caso mais recente, né, de um homem negro que é alvejado 7 vezes pelas costas a queima-roupa de um policial. Né? Ou de um atirador branco, né? de um moleque branco de 17 anos com um fuzil, né? que mata sob a proteção da polícia. Né? Isso só vai dar conta desse aparato, né? de controle racial, em que o direito penal é apenas um. Né? Nós temos vários outros. Nós temos o direito penal subterrâneo, né? Que é esse que vai nos embranquecer, é esse que vai nos tirar as nossas raízes, vai impedir que os nossos saberes ancestrais, que a nossa cosmologia vai fundamentar essa justiça afrodiaspórica. Né? É disso que nós estamos tratando quando falamos em dignidade de vidas pretas. Né? É uma outra justiça, não é uma justiça calcada em saberes brancos, né? E que vai dar forma e conteúdo a esses saberes. Né? Então, nossos saberes, as nossas epistemologias, as nossas filosofias têm que fundamentar um outro modo de pensar em termos jurídicos. Né? Para que esse ser negro, de forma ampla, na sua dimensão cosmológica, possa dar ensejo a essa dignidade multirracial, né? E não em termos universalizantes. Toda vez que nós temos uma proposta universalizante, nós temos uma proposta embranquecedora, né? Ou seja, de controle, de dominação, de extermínio das nossas potências. Né? Então, era isso que eu tinha para falar. Né? Fico muito grato desde já, e agora, né, fico à disposição para, se houver tempo, né, para as conversas finais. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, doutor Luciano. De fato, o ordenamento jurídico brasileiro ele ainda é muito falho no que diz respeito a atender às necessidades da população preta. Temos uma legislação que é criada por brancos e que não observam as particularidades raciais, né? Principalmente no que diz respeito ao direito penal. Muito obrigada. Agora, passo a palavra para a doutora Neuza Maria. Doutora Neuza, consegue nos ouvir bem? Doutora Neuza? Ative seu áudio, por favor. O áudio. Aí. Ah, meu Deus do céu! Até que enfim eu consegui! Mas tudo bem, tudo bem. Vou ter que rever as participações dos meus colegas de painel. Tá certo? Gente, a doutora Neuza, ela é desembargadora aposentada do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e é quem agora está com a palavra. Fique à vontade, doutora. Oi, tá certo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que acho desnecessário discorrer sobre tipificação de condutas racistas. Isso agora na minha fala. Partindo do pressuposto que eu considero real e insofismável, de que sua prática encontra desdobramentos os mais variados,
sofisticados até, mormente porque se reveste de camuflagens capazes de transformar o agredido em agressor. Eu estou lendo o texto porque o tempo concedido efetivamente ficou abaixo da minha expectativa. Eu preparei uma mensagem para vocês, contando 3 casos especiais que foram assim, emblemáticos na minha condição de profissional, na minha condição de vida. E como o tempo flui, eu vou tentar aproveitar da melhor forma. Não vou me preocupar com rótulos, enquadramentos, denominações, roupagens, nem uma descrição minuciosa dos espaços onde as condutas racistas acontecem. Eu estou agradecendo o convite, né? Aproveitando a oportunidade para me desnudar para a minha classe querida dos advogados, a qual pertenci por longos 15 anos, antes dos 31 anos de magistratura. Mas, como eu sei que ter disciplina é tudo, ou quase tudo, eu vou começar indo logo direto ao ponto. Vejam vocês, a minha primeira sensação de que o fato de ser negra me impunha uma tentativa de superar mais e mais, cada vez mais dificuldades, foi na minha pré-adolescência, eu tinha 13 anos, quando um morador novo da Avenida de Casas, onde eu nasci, no bairro do Tororó, casado, bem apessoado, ele tinha uma vontade de ser o melhor, de aparecer, e ele tentava fazer coisas como mágicas, como hipnose, tentava hipnotizar as pessoas. E consta que aqui ou ali, a maioria acreditava, tal, e eu fui a única que disse, eu não vou porque eu não acredito nisso. Resultado, ele desafiou, disse que eu estava com medo, e as outras pessoas, minhas amigas, começaram a questionar esse fato, e eu fui. Sentei na sala da casa dele, numa cadeira, e ele na minha frente, balançando um pêndulo, na tentativa de me hipnotizar, fazendo as práticas, aquelas coisas todas. E ao final de quase meia hora ele desistiu. E irado, virou para mim, quando eu disse, está vendo que você não ia conseguir nada, que eu não acreditava em você? Você está pensando que você é melhorzinha? Uma negra, nascida aqui, criada aqui. Você está pensando que vai ser o quê quando você crescer? Num átimo, a espiritualidade, naquele momento, me acendeu a chama de uma maturidade que eu não tinha naquela altura. E eu respondi para ele, eu vou ser qualquer coisa, mas com certeza serei muito melhor do que os seus filhos. Sabe por quê? Porque ninguém merece ter um pai como você. Eu posso até não ter tido meu pai me criando junto com minha mãe, mas pelo menos eu não me puno por ter tido maus exemplos, má influência dele, como seus filhos estão tendo. Bom, passou. Esse foi o primeiro momento que eu tive contato direto e assintoso com o fato de ser negra. Eu hoje não me considero pronta para afirmar que o que fiz sempre na minha vida foi o acertado. Eu venci alguns desafios, mas não foi tirando de letra. A vaidade que confesso ter se dirige a demonstrar que foi sofrido, sim, foi duro, sim, mas valeu muito a pena. Eu segui em frente,
depois de quase sucumbir, eu renascia e ganhava fôlego novo. Caso fosse necessário recuar 1 passo, 2 passos, 3, para em seguida avançar, eu segui adiante. E eu quero agora falar da segunda lembrança que me ocorre. Eu, em 1970, fazendo 50 anos esse ano, eu entrei na Faculdade Federal de Direito. Eu já tinha namorado e tudo, mas era uma das poucas pessoas negras na sala do grupo de 70. 70 quer dizer 1970. Ocorre que depois de 20 anos do curso concluído, eu fui informada de que tinha um colega, um português de nascimento, mas brasileiro de coração, que já morava aqui há bem tempo, que queria muito se aproximar mais de mim, com intenções de namoro, claro. E foi desaconselhado totalmente. Eu estou contando isso porque eu quero mostrar para vocês que a conjuntura daqui ou dali, dependendo do dia, do tempo, do mês, elas podem levar o nosso destino, a nossa vida, para diversos lugares. E cabe a nós, dentro do que nos for permitido, e dentro daquilo que a gente conseguir avançar, às vezes tendo necessidade de passar atropelando, cabe a nós fazer as melhores escolhas. Pode ser que no momento exato a gente venha a falhar. Nós somos seres humanos. Mas o que importa é que a gente tente sempre, não se envergonhe e nunca desista. Eu vou falar agora de um momento, eu estou procurando aqui me situar, mas assim, talvez porque eu estivesse sempre muito focada em exercer minha profissão da maneira mais intensa, eu não registrei com tintas indeléveis os olhares de sarcasmo, os risinhos de canto de boca, as maledicências ocasionais. Eu confesso que não sei onde encontrei todas as ferramentas necessárias para reagir bem a tudo isso. Quase sempre com um sorriso nos lábios, sem chamar a atenção de que estava agindo assim. A intenção era, como já anunciei, demonstrar que a atitude racista aqui, discriminatória ali, preconceituosa acolá, não tinha nenhuma razão de ser, desconstruindo desse modo, de dentro para fora, a falsa ideia de que existe superioridade de raça. Eu acho que é interessante agora dizer que o meu início na Justiça Federal não foi muito, vou usar uma expressão bem atual, não foi muito gatinha a minha entrada na Justiça Federal, diferentemente do que foi na Justiça do Trabalho, onde eu fui recebida de braços abertos, primeira colocada no concurso, colegas que faziam, mesmo depois de passado o concurso, faziam reuniões de estudo. Isso há 30 e tantos anos passados, né? Eu fui juíza em 87. Em 88, eu fui para a Justiça Federal. Quem me vê hoje tão homenageada e aplaudida na Justiça Federal não pode imaginar o que foram os meus primeiros momentos lá. Meu ingresso foi triste, sim. Foi doloroso, sim. Tenho lembranças tristes, muito tristes daqueles momentos. A maioria das vezes, para não deixar... Eu era casada e já tinha 3 filhos. Para não deixar que ninguém percebesse o quanto eu voltava para casa triste, acachapada, eu esperava todo mundo dormir,
fingia que já tinha pegado no sono, então me levantava, apelo de ir pegar um copo com água na cozinha, alguma coisa, e chorava, 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 lavava a alma, amanhecia com os olhos inchados. Mas tudo bem. Imaginem os senhores. Por alguns colegas da Justiça do Trabalho me chamavam bijuíza, porque eu tinha passado nos 2 concursos no mesmo ano de 87. Imagine vocês, eu ter que entrar na Justiça Federal sem uma sala para trabalhar, sem gabinete. Eu fui colocada na biblioteca, em uma mesa de plástico, redonda, colorida, os processos no chão. E eu trabalhando, manuscrevendo as minhas sentenças. Não tinha necessidade disso. Eu falo isso hoje com alguma tranquilidade. A bibliotecária com a mesa do lado, a mesa da bibliotecária era melhor do que a minha. Ela atendendo as pessoas que iam buscar informações de diário oficial, não sei o quê, não sei o quê. Do outro lado, a teletipista, naquele tempo as mensagens chegavam por telex. E aquela zoada na minha cabeça, pipipi, pipipi, bibipi, bibipi, e eu fazia meu trabalho. Me perguntem hoje, além da espiritualidade positiva, quais as ferramentas, onde foi que eu me encontrei para passar aquele momento ruim? Eu vim saber que juiz federal tinha direito a carro mais de 3 meses depois que eu ingressei. No segundo momento, eu passei a fazer as audiências, onde hoje é a sede da OAB, que era ali a Justiça Federal. Eu passei a fazer as audiências. Não, eu passei a trabalhar na sala de audiências do doutor Aloysio Palmeira, o juiz de então. Isso significa dizer que quando tinha audiência, eu tinha que sair e retornar quando a audiência terminasse. Naquele princípio, eu fui acusada de pedir auxílio a políticos para lograr ficar na Bahia, já que o concurso era nacional e eu teria sido indicada para Rondônia. Mas agora eu quero passar... Doutora, mais 2 minutos. 2? Sim. Você tem certeza? O tempo é curto, infelizmente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar uma passagem muito interessante, eu tentando ingressar como juíza federal, eu precisava de apoio político na segunda etapa. A segunda etapa significava o seguinte, eu tinha que entrar primeiro na lista tríplice, e a partir daí, entrando na lista tríplice, o que eu consegui, eu tentar buscar auxílios políticos para que a presidência da República me escolhesse. Eu fui ao Palácio do Planalto, já tinha uma audiência marcada com um ministro, e quando cheguei na entrada, na porta, na guarita, tinham 2 pessoas e fila. As pessoas se identificavam, coisas que tais. Para minha surpresa e indignação, um cidadão que estava designado para atender as pessoas, preencher cadastro, verificar quem foi, para onde iria e liberar o ingresso, ele levou no meu atendimento 4 ou 5 vezes mais tempo do que as outras pessoas. A outra fila acabou e eu impactada ali, quando eu perguntei para ele do que se tratava, por que se ele estava tendo alguma dificuldade, ele me disse, doutora, a senhora é oficial de justiça, não é? E eu tive que ter muita fleugma para dizer a ele, não, meu senhor, eu sou juíza federal, tal qual está demonstrado na carteira
a minha identidade que eu entreguei para o senhor. Oficial de justiça é um excelente cargo, uma função espetacular. Na minha justiça, todo mundo tem nível superior, mas eu preferi ser juíza federal. Ele não conseguiu colocar na minha ficha que eu era juíza federal. Teve que ser auxiliado por outra pessoa. Justamente o outro colega que estava fazendo o atendimento na outra fila. E eu devo dizer a vocês que eu podia ter tomado uma porção de providência já naquele momento, nos idos de 87, mas não o fiz. Eu preferi dar exemplo de outros modos. E até porque o cidadão era negro, ele não acreditava que fosse possível, àquela altura, ter uma juíza, uma mulher linda, maravilhosa, jovem, 30 e poucos anos, com a carteira daquela com emblema, Armas da República, juíza federal. Não conseguiu. Mas a realidade daquele tempo, se era dura, eu penso que hoje a mainada continua surpreendendo. Muita coisa continua da mesma forma, tanto que de desembargadora negra, em 2020, só tem eu, desembargadora da Justiça, na Justiça Federal. Só tem eu. Mas eu quero encerrar dizendo que, vou ler esse textozinho meu aqui. Tomei posse como desembargadora federal em 17 de dezembro de 2004. E de lá para cá, fatos de menor importância para mim foram se sucedendo, dando margem ao que eu costumo chamar de período no qual passei atropelando todas as tentativas de maltrato, de onde quer que viessem. Ignorei solenemente cada uma delas, sorria e fazia cumprir a minha missão, elevando mais e mais o nome da Bahia, o sobrenome que a minha mãe me deu, a honorabilidade do meu cargo, a nobreza da minha função. Eis, senhoras e senhores, o que de pronto apresento como razões de sobra para encaixar a minha fala como pertinente ao tema. Qual dignidade humana você defende? Com unhas e dentes, com sangue nos olhos, eu defendi a dignidade do ser humano, principalmente da mulher, mais ainda da mulher negra. Função, missão, cargo ao qual me entreguei praticamente mais da metade da minha vida. Um bom dia a todos. Muito obrigada pela atenção. Muito mais eu teria a informar se houvesse tempo para isso. Mas o coletivo de advogados negros, eu já estou providenciando minha carteirinha, viu, de advogada. Vou retornar às lides advocatícias. E pretendo fazer uma manifestação um pouco maior, um pouco mais longa, com outros fatos que me sejam solicitados, nesse coletivo de advogados negros da Bahia. Um abraço a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Neuza. É um privilégio, né, poder conhecer um pouco dessas experiências, ainda mais para mim, que sou jovem advogada preta. Testemunhar falas, né, como a sua, traz em mim o desejo de não desistir, de continuar, de saber que apesar de que para a gente ser muito mais difícil, é possível. É possível, sim. Conseguir, com certeza. Muito obrigada. Você vai chegar onde você quiser chegar. Sim, nós iremos chegar. E foco. Gente, para completar o ciclo de palestras, eu usarei os últimos minutos que nos resta para trazer à discussão o seguinte tema: escravidão contemporânea, como falar em dignidade. Deixa eu me ater aqui o tempo. Bem, considerar alguém digno, né, significa perceber esse alguém como uma pessoa, um sujeito que merece respeito. Daí eu pergunto, a população negra já foi respeitada em algum momento da história do Brasil?
O Brasil, ele foi o país que, em disparado, mais escravizou pessoas. Os dados, eles demonstram que 4,9 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil como escravo. E esse número, ele representa apenas aquelas pessoas que foram trazidas da África para cá. Ele não inclui aquelas pessoas que nasceram no Brasil e foram escravizadas. Ainda existe a estimativa de que navios portugueses e brasileiros fizeram cerca de 9 mil viagens entre os continentes e que dessas viagens, a cada uma delas, cerca de 500 pessoas, elas desembarcavam aqui no Brasil como escravos. Isso, mais uma vez, sem levar em conta a quantidade de negros que morriam durante esse percurso, que não era nada fácil, né? E, como todos nós já sabemos, o Brasil ele foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, e a nossa escravidão aqui ela durou mais de 300 anos. E a abolição no Brasil, ela só foi possível graças a um longo processo de luta de uma parte da sociedade brasileira. Ao contrário, né, do que as escolas nos ensinam, não foi uma princesa boazinha que assinou uma lei e libertou os escravos. Na verdade, nós tivemos o engajamento de uma população preta e de movimentos abolicionistas, e além dessas lutas sociais que aquele período enfrentou, também houve sobre o Brasil uma grande pressão de países europeus para que a abolição ocorresse. E destaco que essa pressão europeia, ela também não se deu em razão da benevolência dos europeus que haviam mudado a sua mentalidade em relação ao povo preto. Mas não, foi uma pressão motivada por razões político-econômicas. Do mesmo modo, né, o fato da princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea não foi uma benevolência também do Estado brasileiro, mas estudos e dados históricos revelam que, na verdade, foi uma jogada política. Primeiro porque o Brasil ele tentou, ao máximo, retardar a abolição, e segundo, a história conta que todo o teatro, né, feito para poder a Lei Áurea ser assinada, ele fazia parte de uma estratégia de Dom Pedro II para garantir o terceiro reinado nas mãos da princesa Isabel. A ideia de Dom Pedro era impedir que os republicanos ganhassem força, e ele queria fazer isso como? Dando popularidade à princesa Isabel, e com isso garantir a manutenção, né, do regime monárquico, o que não aconteceu, visto que pouco mais de um ano após a abolição, a monarquia teve fim, iniciou-se a república, né? E a gente analisando a história, à primeira vista, nos parece que a abolição ela foi um grande passo para a sociedade brasileira e para a promoção, né, do tão sonhado respeito que a população negra tanto buscou. Porém, não foi bem assim, porque a lei, assinada em 13 de maio de 1888, ela apenas abolia a escravidão. Ela apenas dizia que, a partir daquela data, não haveria mais escravo no Brasil. Porém, essa lei ela não criou nenhuma política de reparação para essa população preta. Ela não trouxe nenhuma medida de reparação ou compensação pelo trabalho que os negros desempenharam por 300 anos nesse país. E, além de não ter criado nenhuma forma de reparação, a República, que veio um ano após a abolição, ela tentou, de todas as formas, apagar o passado de escravidão no Brasil. Ou seja, tentou simplesmente fazer com que as pessoas esquecessem que a escravidão havia existido. Ao invés de tentar resolver o problema, eles buscaram fingir que o problema não existia mais, né? Como se a desigualdade racial ela tivesse morrido junto com o Império. E esse apagamento, né, da história, ele é fundamental para a manutenção das estruturas de poder em nosso Estado, e ainda hoje a população negra ela sofre bastante com esse racismo epistemológico, né, que a gente costuma chamar, que é justamente isso, você retirar da população preta o direito de saber de fato de onde eles vieram, para que assim eles não consigam perceber o potencial que eles têm. E uma ótima tentativa, um ótimo exemplo, né, de mostrar a tentativa desse apagamento é o hino da República.
República, que data de 1891. O hino ele fala assim: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E em um outro trecho, o hino diz o seguinte: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Isso apenas 3 anos depois de abolida a escravidão, enquanto os negros estavam em situações precárias. E como se não bastasse, a hipocrisia, né, dessa retórica, ela é tamanha que, após o lançamento desse hino, que foi em 1991, em 1892, foi criado o crime de vadiagem, que era um crime que tipificava a conduta da população preta. A vadiagem foi uma lei pensada exatamente no modo de vida do negro. Então, foi uma lei criada para criminalizar o negro, né? Então, o passado do país, ele foi implacável com a população negra. Mas é óbvio que isso não quer dizer que a gente é vítima apenas do passado. Pois o que nós vemos ainda hoje nesse país é a manutenção desse sistema de segregação. Nós estamos recriando moldes de escravidão, nós estamos recriando modalidades de segregação, né? E hoje a gente dá a esses atos, essas atitudes, hoje nós damos o nome de racismo estrutural, mas muitas vezes nós usamos essa desculpa do racismo estrutural para poder esconder o próprio racismo que existe hoje e foi criado pela população de hoje, não uma população de décadas passadas, né? Nós somos vítimas do passado e ainda hoje continuamos sendo vítimas do presente, visto que a gente apenas dá continuidade àquilo que existe desde 1500 nesse país. Né? O que acontece? A população preta, ela, em 13 de maio, foi liberta formalmente. Porém, com a abolição da escravatura, o negro ele não se tornou um trabalhador assalariado, ele não teve acesso ao trabalho. Isso porque, junto com a abolição, foram trazidos outros povos europeus, brancos, para poder substituir a mão de obra escrava. Ou seja, nesse período, o Brasil ele entrou em um pensamento de que nós precisamos progredir. Nós precisamos melhorar a imagem do nosso país. E o que é melhorar a imagem do Brasil naquela época? É tornar o Brasil um país branco. É retirar a população negra do cenário brasileiro e nos tornar um país que tem similaridades com países europeus. E, além de tudo isso, né, mesmo com a abolição, as pessoas negras elas ainda eram lidas como escravas. Porque aonde um preto chega, a cor da pele dele chega primeiro. Então, desde lá e ainda hoje, a sociedade ela faz essa leitura de que o povo preto é um povo inferior. Eles nos inferiorizam muitas vezes, né? E a gente comemora o 13 de maio, mas a gente não discute o que aconteceu no 14 de maio. E o que aconteceu foi exatamente isso que eu disse, né? Essas pessoas simplesmente excluíram a população negra. O Estado brasileiro excluiu a população negra, tendo em vista essa transição da mão de obra. Daí, né, por volta de 1930, voltou a surgir no país, isso que eu digo, casos conhecidos, né, de escravidão. Lá por volta de 30, 40, no Estado Novo, né, onde nós éramos presididos por Getúlio Vargas, reapareceu uma nova modalidade de escravidão, que hoje é conhecida como escravidão contemporânea. E isso aconteceu principalmente na região sul e sudeste do Brasil. Aí eu queria destacar um caso que eu assisti um documentário recentemente, que fala sobre uma fazenda que fica no interior de São Paulo, uma fazenda pertencente à família Rocha Miranda, onde um dos Rocha Miranda foi até um orfanato em São Paulo, e nesse orfanato ele adotou 50 crianças pretas de uma única vez e levou essas crianças para trabalhar em sua fazenda. As crianças elas eram todas meninos com idades de 9 a 12 anos, e além de essa família, né, a família Rocha Miranda, eles tinham membros que eram assumidamente nazistas.
E, inclusive, a descoberta desse caso desses 50 meninos que foram levados para essa propriedade, ela aconteceu porque no ano de 1990, um trabalhador daquela região achou um tijolo que tinha o desenho de uma suástica nazista. Aí, a partir do descobrimento desse tijolo, ele passou a investigar o que tinha acontecido naquele local, e foi aí que foi descoberto essa adoção, né, de crianças para trabalharem como escravos. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, eu anotei aqui, o nome do documentário é Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil. Ele é do cineasta Belisário França e foi inspirado na pesquisa do historiador Sidney Aguilar. O vídeo está disponível no YouTube, então quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só assistir. É um vídeo muito chocante, que mexeu muito comigo, né? E além desse caso, né, que data de 30 e 40, também vários casos de escravidão contemporânea surgiram no Brasil durante o período da ditadura militar. E as primeiras datas desses casos, as primeiras denúncias, na verdade, desses casos, elas datam da década de 70 e foram feitas principalmente por Dom Pedro Calzadalha, que nos deixou recentemente, em agosto desse ano, através de cartas que denunciavam esse trabalho escravo. Inclusive, nessas cartas, Calzadalha, ele denunciava o racismo existente nessas relações de trabalho escravo, porque ele dizia o que na carta? Que as pessoas que escravizavam eram brancas, e as pessoas que eram escravizadas eram pessoas negras. Né? Daí nós temos no Brasil denúncias que datam de 30, de 40, 60, 70, porém, apesar de todas essas denúncias, o nosso Estado ele só reconheceu a existência do trabalho escravo contemporâneo em 1995. Isso é uma conferência diante da Organização Internacional do Trabalho. E a partir dessa data, né, de 1995, o Brasil ele passou a desenvolver algumas políticas de combate a esse trabalho escravo. Inclusive, destaco que essas políticas elas vêm sendo sucateadas ano a ano, e principalmente agora, né, no atual governo, onde nós tivemos a extinção do Ministério do Trabalho. Né? Aí, depois de fazer todas essas reflexões, eu deixo aqui um questionamento. Nós podemos afirmar que em algum momento deixou de existir trabalho escravo no Brasil? Eu acho que a história nos mostra que não, né? O que houve, na verdade, o que houve ainda há é uma individualização dessas condições de trabalho escravo e muitas vezes também uma normalização dessas condições. E ademais, eu destaco, né, que a escravidão contemporânea, ao meu ver, ela é totalmente compatível com o sistema a qual nós estamos inseridos, que é um sistema capitalista, vez que a desigualdade é o que alimenta esse sistema. E o que acontece essas questões de trabalho escravo, elas simplesmente não são discutidas. Isso porque a nossa sociedade ela é moldada, né, em uma estrutura racista, e essa estrutura ela retroalimenta essas diferenças cotidianamente. Então, a liberdade ela foi dada ao negro, mas a liberdade que nos foi dada não foi a liberdade de existir como nós bem quiséssemos, mas sim uma liberdade de continuar servindo. O negro, desde a abolição, ele ficou sem direito a nada. E isso é o que nós vemos ainda hoje, infelizmente. O negro ele foi jogado na escravidão e hoje ele é jogado na informalidade. Até porque, mesmo hoje, a CLT ela ainda não abarca a população negra. Como nós falamos anteriormente, né, a legislação brasileira como um todo, ela não foi pensada dentro desse quesito da raça. Então, ela traz direitos de forma muito superficial, falando sobre a igualdade, mas sem fazer esses recortes que são tão necessários. Eu acho impossível a gente discutir Brasil sem falar em raça, porque nós somos construídos em cima dessa estrutura racial. E um belo exemplo disso, de como a legislação não foi pensada visualizando a população negra, é o que acontece com as empregadas domésticas, que tiveram seus direitos, né, reconhecidos, direitos trabalhistas reconhecidos apenas em 2005. Um outro exemplo que nós podemos citar, que é muito atual e que também é uma discussão que tem
tomado grande repercussão agora é a questão dos entregadores de aplicativos, que estão aí tentando ter direitos reconhecidos também, né? E ainda hoje, além de tudo isso, né, se encontram no Brasil pessoas em condição de trabalho escravo, isso principalmente em propriedades rurais e indústria têxtil, em construções civis também, pessoas que trabalham em condições subhumanas. Eu trouxe aqui alguns dados que eu queria mostrar para vocês. Pesquisas apontam que de 2003 a 2018, cerca de 45 mil pessoas foram resgatadas e libertas de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Segundo o Observatório Digital do Trabalho, em média, por dia no Brasil, isso é uma média com base nos números anuais, né? 8 pessoas são resgatadas de trabalho escravo em nosso país. Ainda segundo os dados do Ministério da Economia, né, que hoje tomou o lugar do Ministério do Trabalho, em 2019, 1.054 pessoas foram resgatadas, e em 2018 esse número foi de 1.127 pessoas. E ainda hoje, né, os negros, eles são as pessoas mais vulneráveis à escravidão, e é inaceitável, né, para a nossa sociedade que existam tantas pessoas ainda sendo submetidas a essas condições. E eu acho que a gente não pode falar em dignidade enquanto a gente ainda tiver um único irmão sendo escravizado por ser preto, ou a gente tiver um único irmão que seja sendo morto única e exclusivamente por ser preto. Eu já excedi aqui o tempo, então eu queria só encerrar minha fala com uma frase de Belisário França, que diz o seguinte: na fina camada entre memória e esquecimento, por vezes, o que se revela desconcertadamente e assustador é o presente. Então, né, como falar em dignidade? Gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram parte desse painel. Estou muito honrada em poder ter feito parte desse momento. E a vocês que estão nos assistindo, convido que vocês continuem aí atentos, porque no período da tarde teremos mais painéis de palestra e também amanhã durante todo o dia. Obrigada, gente.